Pai querido, estamos voltando os nossos olhos para o céu, de onde vem o socorro, de onde vem a bênção, de onde vem o Espírito Santo para ser derramado sobre nós. Te agradecemos pela presença dos teus filhos, tuas filhas que vieram aqui nesta noite. Escolheram vir, saindo de casa e estando aqui louvando o teu nome. Pai querido, atenda os pedidos que estão no coração de cada um. Atenda às súplicas, às necessidades de cada um. Cada filho tem uma necessidade diferente. Aqueles que estão orando pela cura de alguma doença, que em nome de Jesus a oração seja respondida. Aqueles que estão orando pela união da família, por problemas familiares, por um filho, por uma filha, por um bebê, como a Helena recém-nascida, derrama o teu Espírito sobre ela. Que ela seja uma alegria na vida do Dodó e da Nayara e das meninas também. Obrigado por mais um ano de vida que a Nilzete completou. Que ela continue vivendo para a alegria dos familiares e para servir, como ela vive servindo aqui a todos que precisam. Derrama a tua bênção sobre cada pessoa que escolheu vir e estar na tua presença. Ouve lá do céu as orações e as súplicas das mãos que estão levantadas. Responde em tua graça, em tua bondade, pelos méritos de Jesus pedimos e aqui agradecemos. E todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Estamos estudando com vocês, todas as quartas, o Evangelho de João. Na semana passada estudamos sobre o capítulo 3, sobre a experiência de Nicodemos. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós paramos no verso 7 e vamos ler a partir do verso 7. Não fique admirado por eu falar. Você precisa nascer de novo. Para quem Jesus falou isso? Para um ladrão? Para a mulher adúltera? Jesus disse, você precisa nascer de novo. Para um homem que já se considerava salvo. Para um homem que se considerava o melhor da nação. Membro do Sinédrio. Um homem rico. Elogiado por todos. Amado por todos. Que foi procurar Jesus de noite. E Jesus olhou para ele e disse, você precisa nascer de novo. Ele ficou chocado, porque ele já tinha certeza da salvação, ele já tinha certeza de que um lugar estava reservado no céu para ele, e de repente ele ouve Jesus falando, você precisa nascer de novo, que é o batismo, é o nascer da água e do Espírito. E agora vejam o verso 8, Jesus fala, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está comparando a ação do Espírito Santo, comparando com a ação do vento. Você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Você não vê o vento, mas você vê os efeitos do vento. Você sente a brisa, o vento batendo no seu rosto, você sente, mas você não vê. Assim é a ação do Espírito Santo. Ninguém jamais viu o Espírito Santo, mas as pessoas veem as ações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo sobre os discípulos. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. O Espírito Santo desce sobre as pessoas e elas são transformadas. E as pessoas enxergam a transformação, percebem que você é outra pessoa. Quantas vezes ouvimos, se fosse antes, se fosse um tempo atrás, a reação dele seria outra. Ele não teria ficado quietinho, ele não ia levar desaforo para casa, mas agora não, ele mudou. Essa mudança que as pessoas percebem é a ação do Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo como não vê o vento, mas é inegável, é irrefutável as ações, os resultados do Espírito Santo na sua vida, porque ele passa a viver em você.
Ele gera em você uma natureza que você não tinha, que é a natureza santa. Ninguém nasce com uma natureza santa do ventre materno. Mas o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus e dá para você os traços de caráter de Jesus. Por isso Jesus compara o Espírito Santo ao vento. Verso 9 agora. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Perceba, Jesus mesmo falou, você é mestre em Israel. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa, ele era mestre em Israel. Mas ele não entendia a necessidade do novo nascimento. Será que você entende a necessidade do novo nascimento? Nem todos compreendem isso. Nem todos compreendem. Porque quando nós entendemos a necessidade do novo nascimento, nós buscamos o novo nascimento. Nós pedimos o novo nascimento. Nós dizemos para Jesus, eu quero nascer de novo. O que devo fazer para nascer de novo? Eu quero. Meu desejo é esse. Eu sou membro da terra, mas eu quero ser membro da família do céu. Eu não quero viver para sempre aqui na terra. Eu quero ir para o céu. Para ir lá, eu tenho que nascer espiritualmente. Porque a carne não herda o céu, a natureza carnal. Nós temos que nascer espiritualmente para ir para o céu, para o nosso nome entrar para o livro da vida do Cordeiro. Então, o verso 11, verso 11. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Quem é que está falando? Jesus. Eu falo daquilo que eu sei. Eu falo daquilo que eu testemunhei. Aonde? No céu. Eu vim do céu. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas celestiais que vocês não entendem. Eu falo de coisas humanas que vocês não entendem. Muito menos as coisas espirituais vão entender. Mas eu entendo porque eu vim do céu. Eu falo daquilo que eu vi. Eu dou testemunho daquilo que vi. Estão vendo aí o verso 11, Jesus falando? Em verdade lhe digo que nós, ou seja, falando Jesus, sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu para entender as coisas celestiais. Entenda agora este verso. Este verso aqui, o verso 13, não é de fácil compreensão, não. Este verso 13 não é fácil de entender, porque Jesus está falando de entender as coisas celestiais. E então, no verso 13, ele diz, ora, ninguém subiu ao céu. Para quê? Para entender as coisas celestiais. Só eu sou do céu. Por isso eu entendo as coisas celestiais, ninguém mais. E porque eu entendo as coisas celestiais, e porque eu vim do céu, é isso que ele diz na sequência, veja aí na sequência do verso 13, ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém é do céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem é ele? Jesus, o Filho do Homem. É ele que explica as coisas. As coisas do céu, você só pode entender por revelação. As coisas do céu, você só entende por revelação, dada pelo Espírito Santo. E o verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aqui Jesus está falando de uma experiência muito difícil que o povo de Israel passou no deserto. Em Números capítulo 21, não vamos ler aqui, mas em Números capítulo 21, fala que o povo começou a murmurar e reclamar de Deus. Eles pecaram, porque Deus não tolera murmuração. Não sei se aqui existe alguém que gosta de murmurar. Pessoas ranzinzas, não é? Que fica resmungando. O que está falando? A pessoa fica falando, você nem entende o que ela está falando baixinho, mas está resmungando, murmurando. Isso ofende a Deus. O povo de Israel pecou por ser murmurador. Isso é coisa de mulher e é coisa de homem também. Todos murmuram.
E como eles pecaram, quando uma pessoa peca, fica sob o efeito e sob o domínio de quem? Hein? Tem medo de falar? Quando você peca, você fica sob o domínio de quem? Inimigo é uma palavra assim, suave, né? Porque o inimigo pode ser o vizinho ali, né? Entendeu? Mas quando você peca, você fica sob o domínio de Satanás. Pesado isso, não é? Quando você murmura, você peca. E Satanás toma conta. E então, as cobras, isso está lá em Números capítulo 21, versos 6 a 9. As cobras no deserto tinha muita cobra, serpentes. As serpentes começaram a aparecer e começaram a picar aqueles que murmuraram, reclamavam, aqueles que reclamavam, reclamões. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do barro, reclama do pó, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama do patrão, reclama de tudo. Sempre há uma coisa para reclamar. Que tal se, em vez de reclamar, louvar? Hein? Que tal se, em vez de reclamar, você louvar e agradecer a Deus? Ah, é difícil. Jó, ele louvou a Deus mesmo no momento em que os filhos morreram. Eram vários filhos. Morreram num só dia, todos. Ele ficou sem nenhum filho. Perdeu todas as riquezas. Jó murmurou? Jó reclamou? Não. Ele se jogou no chão, com a testa, com o rosto no chão, na terra, e adorou a Deus. E disse, bendito seja o Deus do céu. Queridos, nós temos que aprender a louvar, adorar, mesmo na hora difícil. E fechar a boca, colocar um esparadrapo na boca, para que não saia nenhuma palavra de reclamação. Palavras amargas, porque isso ofende a Deus. Quando as pessoas começaram a murmurar, as cobras começaram a aparecer e picar. Picava, caía morto. Picava, caía morto. Porque a serpente no deserto é assim. Pica e morre na hora. Serpentes víboras, venenosas. E então o povo começou a clamar, Moisés, tenha misericórdia, Moisés, faça alguma coisa, nós estamos morrendo. E Jesus falou para Moisés, Deus falou para Moisés, mas era o Deus Filho que falava com Moisés. Por isso eu falei Jesus, porque o Deus Filho é Jesus. Antes da encarnação, era o Deus Filho. Quando ele encarnou, passou a ser chamado de Jesus. Mas era Deus o Filho que falava com Moisés. E então ele disse, faça uma serpente de metal. Isso está em Números 21, versos 6 a 9. Faça uma serpente de metal. Quem for picado pela serpente e olhar para a serpente de metal, é curado na hora. Não morre. E Moisés fez a serpente de metal, e as pessoas picadas pelas serpentes olhavam para a serpente de metal, de bronze, e eram curadas. Pararam de morrer. Quem não olhasse, morria. Isso não é estranho? Serpente de bronze. A serpente simboliza quem? O inimigo. A serpente simboliza Satanás. Satanás não usou a serpente no Jardim do Éden para enganar Eva? A serpente é símbolo de Satanás. Eu estava visitando uma família nos Estados Unidos, eu estava estudando, aliás, essa mulher, ela gostava de roubar o marido das outras. Mas ela pediu para eu estudar a Bíblia com ela e o marido. Ela estava morando com o marido de uma outra que ela tinha roubado já. Tudo bem, você quer estudar a Bíblia, quem sabe a mulher vai se converter, né? Eu fui lá estudar a Bíblia com ela. Uma vez por semana eu estava lá, ela e o marido e eu. E ela tinha, as pessoas têm pet. Sabe o que é pet? Um animalzinho de estimação. Ela também tinha. Que bonitinho.
Sabe o que era? Uma cobra. Uma cobra. E para alimentar a cobra, ela jogava os pintinhos. Ela comprava os pintinhos e jogava os pintinhos dentro do aquário lá, e a cobra ia comendo os pintinhos. Eu falei, que coisa terrível isso aqui. Você quer que eu continue estudando a Bíblia com você? Faz uma coisa, dá fim nessa cobra. Porque a cobra é símbolo de Satanás. Você não quer estudar a Bíblia? Conhecer sobre Jesus? Então vamos eliminar aquilo que representa o quê? O oposto, que é Satanás. Queridos, nós não gostamos da serpente, porque a serpente nos lembra Satanás. A serpente nos lembra pecado. Mas alguém teve que se tornar pecado no seu lugar. Sabe por que existe promessa de vida eterna? Sabe por que existe promessa de perdão para você? Você pode passar da morte para a vida? Você pode passar do reino das trevas para o reino da luz? Você pode deixar de viver neste mundo de pecados e viver no céu? Sabe por que existe esta promessa, essa esperança, essa certeza? Porque alguém se tornou pecado no seu lugar. Porque nós, vocês e eu, somos pecadores. E nós não merecíamos o céu. E alguém morreu a nossa morte. Alguém assumiu os nossos pecados. E esse alguém tem nome: Jesus. Ele morreu na cruz. Agora uma pergunta. Só morre quem é pecador. Quem não é pecador não morre. Sabiam? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem não tem pecado não morre. Como é que as criancinhas morrem? Porque elas têm natureza pecaminosa. Criancinha que nasce também precisa de um Salvador. Vamos repetir isso? Criancinhas que nascem também precisam de um Salvador. A única criancinha que nasceu nesta terra e que não precisava de um Salvador é o Salvador, é Jesus. Porque Ele é o Salvador. Ele nasceu santo. Mas todos nós nascemos pecadores, nascemos com a natureza pecaminosa. E queridos, a natureza pecaminosa que nós temos é assim com o inimigo, que tem nome, não é? A natureza pecaminosa que nós nascemos da nossa mãe é assim com a natureza de Satanás. A gente é amigo. A gente se torna inimigo de Satanás quando nos tornamos amigos de Jesus. Você já parou para pensar? Você se torna inimigo de Satanás quando você se torna amigo de Jesus. Enquanto você não é amigo de Jesus, você é amigo de quem? Não, mas eu nem sou amigo de Jesus e nem sou de Satanás. Não existe meio termo, não. Quem não é por mim, Jesus falou, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou somos de Jesus, ou somos de Satanás. Não tem meio termo. Então, meu querido irmão, a nossa natureza pecaminosa, que se chama pecado, é a mesma natureza pecaminosa de Satanás. Só que Jesus assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus não assumiu os nossos pecados ao nascer de Maria. Vou repetir. Jesus não assumiu os nossos pecados quando nasceu de Maria. Porque Jesus nasceu santo. Onde está escrito? Lucas 1:35. Lucas 1:35 diz que Jesus nasceu santo. Então ele não assumiu os nossos pecados ao nascer de Maria. Ele não assumiu os nossos pecados enquanto estava vivendo nesta terra 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Jesus assumiu os nossos pecados na cruz.
Qual a certeza de que Jesus assumiu os nossos pecados na cruz? Foi quando ele se sentiu separado do Pai. Jesus nunca tinha se sentido separado do Pai. Nunca. Nunca Jesus tinha falado, Deus meu, por que me desamparaste? Nunca tinha falado isso. Mas na cruz ele falou, porque ali ele se sentiu abandonado pelo Pai. Por que ele se sentiu abandonado pelo Pai? Porque ele se tornou pecado. E Deus, o Pai, odeia o pecado. Por isso que os ímpios vão morrer. Não porque Deus odeia o ímpio. Deus ama o ímpio. Jesus morreu pelos ímpios. Mas acontece que Deus odeia o pecado. E quando o ímpio, a pessoa não quer largar o pecado, a ira de Deus sobre o pecado atinge o ímpio. Porque ele não quer largar do pecado. Deus quer destruir o pecado. Você tem que largar do pecado, deixe que o pecado seja destruído. Então, queridos, Jesus assumiu os nossos pecados e sentiu a separação do Pai na cruz do Calvário e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, na cruz, Jesus se tornou pecado, não antes. Não antes. Então, na cruz, Jesus se tornou serpente. Dá para entender? Serpente é pecado. E Jesus se tornou pecado na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Só que quando Jesus... Por isso que Jesus disse, quando eu for levantado, essa expressão que está aqui, no capítulo 3, verso 14, veja aí, capítulo 3, verso 14 de João, esse verso, proferido por Jesus, leva sua mente para o Antigo Testamento, em Números capítulo 21, versos 6 a 9, quando a serpente de metal foi levantada e todos que olhavam viviam. Então Jesus, pensando na serpente de metal, que ao olharem eram curados, ele falou o que está no verso 14, leia comigo de novo o verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado? Na cruz do Calvário. Foi levantado. E todos que olham para a cruz são salvos. Amém? São salvos. Mais ou menos salvos? Não, são salvos. Não existe alguém mais ou menos salvo. Você está bem? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Você ama? Mais ou menos. Não, ninguém ama mais ou menos, meu irmão. Ou ama ou não ama? Você é de Jesus? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. O mundo está cheio de cristão mais ou menos. Porque é o que mais as pessoas falam. Como é que está? Mais ou menos. Como é que vai a vida? Mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Queridos, ou somos de Jesus ou não somos. Ou estamos salvos ou estamos perdidos. Você já parou para pensar qual é a sua situação? Estou salvo ou estou perdido? Pare para pensar. E busque uma resposta. Não durma essa noite sem ter a resposta. Estou salvo ou perdido? Como é que eu sei se eu estou salvo ou perdido? Simples, simples. Você está vivendo em algum pecado não confessado? Acho que sim. Então, acho que sim, é sim. Então você está perdido. Está perdido. Mas você quer se perder? Não, não quero. Então confesse. Quando? Agora. Porque amanhã você não pode não estar vivo amanhã. Não deixe para amanhã. Você passa da perdição para a salvação por uma confissão. Como o ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta veio no mesmo instante. Estarás comigo no... Foi dada a certeza no mesmo instante. Jesus não pensou assim e disse para ele, vou pensar no seu caso. Jesus nunca vai falar para você, você está arrependido, você está confessando, eu vou pensar no... Não, Jesus não pensa no seu caso. Ele perdoa, ele salva. Mas tem que confessar. E às vezes a gente fica enrolando e não confessa. O marido uma vez perguntou para mim,
escuta, pastor, tem algum jeito de eu pedir perdão para minha esposa sem precisar falar? Por exemplo, se eu chegar em casa, não é? Eu briguei com ela, eu discuti, eu ofendi, mas se eu chegar lá, der um sorriso para ela, dar um abraço nela, não está ok? Não. Porque quando a gente peca, a gente tem que pedir perdão. E como é que a gente pede perdão? Querida, me perdoe, que eu estava errado, mas eu amo você. Vejam essas 3 frases. Eu pequei, me perdoe, eu amo você. Tem que falar assim? Tem. E se eu der um abraço e não falar nada? Não vale. Você tem que... E a pessoa fica ensaiando, passa o dia todo ensaiando, vou chegar lá, como é que eu vou falar? E a coragem de falar. Mas se você não falar, você repete o mesmo erro. Não custou nada para você. Então, meu querido irmão, nós temos que confessar e passar da morte para a vida. Jesus morreu no seu lugar. Olhe para a serpente. Jesus se tornou serpente na cruz. E quando você olha para esta serpente na cruz, que se chama Jesus, você pode achar muito estranho serpente na cruz que se chama Jesus. Parece muito estranho isso, mas é Jesus que falou. Assim como Moisés levantou a serpente, eu também serei levantado. E quem olhar para mim, como aquele povo olhava para a serpente, será salvo. Porque quem olhar para Jesus na cruz está aceitando a morte de Jesus. A morte de Jesus em meu lugar, em seu lugar. E o verso 16, irmãos, o principal verso da Bíblia. A Bíblia, com 66 livros, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem um verso que é a essência, é o resumo, é a síntese de toda a Bíblia. Se você perder a Bíblia toda e restar para você somente um versinho da Bíblia, que seja esse o verso. Esse único verso de João 3,16 é suficiente para converter milhões de pessoas. Mesmo sem Gênesis, sem Apocalipse, sem nenhum outro livro da Bíblia. Só este verso, João 3,16, converte milhões. Leia e decore. Leia e decore, porque geralmente quem ama Jesus repete tanto este verso que decora. Eu não quero decorar, não quero, mas vai decorar, porque você vai repetir tantas vezes que você vai memorizar. Verso 16, leiam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, sem olhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repita e repita. Deus amou. Poderia Deus fazer algo mais do que amar? Não, porque Ele amou e deu. Deu quem? O único filho. Não é que Ele tinha 10 e deu um. Mesmo quem tem 10, para dar um é o quê? Não, é muito difícil. É muito difícil. Se uma mãe tem 10, qual dos 10 você pode dar? Não, eu não quero perder nenhum. Mas Deus o Pai tinha um e deu um único. Por isso diz aqui o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que quer dizer no unigênito? Único, gerado dessa espécie. Para que todo aquele que nele crê. Tem limite para se salvar? Não, tem um número de salvos, quando completar um número, ninguém mais se salva. Não, queridos, não existe limite, porque Deus fala todo aquele que crê. Podem ser milhões, podem ser bilhões, todo aquele que crê. Então, se a salvação está aberta para todos, por que tantos vão se perder? Porque não creem, porque não abraçam a Jesus como Salvador.
Mas você que está aqui nesta noite, Deus o trouxe aqui para que você memorize este verso, repita este verso e declare ao mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele morreu em meu lugar. Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou para cumprir a promessa que ele fez para você, e ele pode cumprir porque ele vive. E ele vive para sempre. E porque ele vive, nós também viveremos. Amém? Vamos repetir para terminar o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Fique com a mão levantada nesse momento. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Pai querido que estás nos céus, que deu para morrer em nosso lugar o teu Filho unigênito. Obrigado porque Jesus Cristo se tornou pecado em nosso lugar. Por isso ele morreu, porque ele não tinha pecado e não morreria, mas quando ele assumiu os nossos pecados, ele morreu. Mas bendito seja o Senhor, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e ele vai voltar nos buscar. Aleluia, Pai querido, pela promessa bendita, esperança da volta de Jesus. Volte logo, querido Jesus. Registre lá no céu todas as mãos levantadas, escrevendo o nome de todos no livro da vida do Cordeiro, porque nós pertencemos ao Senhor pelo sangue de Jesus, e é no nome dele que pedimos, clamamos e agradecemos e dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.